aproveitando alguns nomes desse atual elenco do Vasco que jogaram, uns e outros não a Taça São Paulo, queria pegar alguns exemplos da temporada 2023-2024. O Álvaro Miranda foi meu convidado, meu penúltimo convidado, ele esteve aqui na quinta-feira da semana passada, e ele, durante o papo a gente falou sobre o Leandrinho. E aí você que tá no Vasco, estava, né, no Vasco há muitos anos, você pegou o Leandrinho moleque e o Álvaro soltou uma história que eu desconhecia. Ele falou muito por cima e eu queria que você contasse um pouco da biografia do Leandrinho, que muita gente passou a conhecê-lo após o golaço que ele fez na equipe principal esse ano em São Januário, numa vitória do Vasco. Porém, é um jogador que já vem há muito tempo formado na base do Vasco e ele teve uma fatalidade na família, perdeu a mãe muito cedo e passou, né, juntamente ali com seu pai a ser o protagonista da casa. E o Álvaro falou que se surpreendeu com a maturidade, digamos, dele assim, que era um menino que tinha tudo pra talvez desabar naquele momento da perda da mãe muito jovem, e a forma como ele recebe a notícia, acho que ele tava viajando. Eu não tava no Vasco nesse momento. E aí ele recebe a notícia do falecimento da mãe, ele até desligado da delegação. Queria te ouvir um pouco da história do Leandrinho, foi você que captou ele, não o foi? Leandrinho já tava no Vasco, é menino, né? Cheguei lá, ele devia ter 12, 13 anos, alguma coisa assim. Mas é um menino de bom, ótimo, excelente coração, né? Que tem tudo para crescer. Fiquei muito preocupado quando recebi a notícia em relação à mãe dele, porque a mãe dele era muito junto, ela foi funcionária do Vasco. Isso. Acho que é Vanusa, né? Não vou lembrar o nome dela agora, mas ela era muito colada com ele e praticamente tomava conta da carreira dele. Mas tinha um agente, que aí cabe o elogio aqui, que é o Marcos Bonfim, que é um parceiro dos clubes, é um profissional parceiro, não é um cara aventureiro, nada disso. E ele é um cara que ajuda muitos clubes. E ele foi uma peça fundamental na vida do Leandrinho, na minha opinião, entendeu? O Leandrinho pode confirmar isso para você. Eu, de fora, vi dessa forma, enxerguei isso, né? Achei que o Marcos colou nele naquele momento ali de dificuldade e tomou conta mais ou menos da carreira dele. Houve uma preocupação de todos, uma preocupação dele, inclusive, em relação à carreira do Leandrinho. Leandrinho foi sempre um menino levado, né? Então a gente achava que poderia gerar um problema maior, mas não. Muito pelo contrário, ele assumiu uma responsabilidade, houve realmente uma maturidade muito grande. E, na minha opinião, tecnicamente, é o futuro lateral esquerdo do Vasco. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele é um jogador com muito refino técnico. Muito. O Julião, veja aquele lateral mais defensivo. Jogo mais apoiado. É um excelente profissional, o Julião. É um jogador muito bom, tecnicamente também. Muito profissional, muito empenhado em treinamentos. É um jogador com características diferentes da do Leandrinho. Mas o Leandrinho é um jogador, eu diria que é um jogador de seleção. Para mim é o futuro lateral esquerdo do Vasco, não tenho dúvida. Se fosse para fazer uma comparação de um lateral esquerdo recente da própria base do Vasco, eu acho que ele tem características, talvez com mais força, mas o jogador mais próximo a ele seria o Riquelme. A diferença é que eu vejo o Riquelme com mais talento fino, sendo que eu vejo o Leandrinho com mais força. O Leandrinho tem facilidade de subir e descer. Ele é um lateral mais misto. O Riquelme já era aquela coisa mais aguda. O Riquelme é muito técnico, né? Muito técnico. Muito técnico. A gente fala muito desse refino técnico, né? Mas o Leandrinho tem esse refino com mais força. Você matou a charada em relação a isso. E acho que é um jogador que defensivamente atende mais do que o Riquelme, entendeu? Não, sem dúvida. Logicamente que isso pode mudar com o tempo. O Riquelme é um jogador que está ainda, para mim, em processo de formação, apesar de já estar jogando no profissional.